Além do mais, eu fiquei pensando, nós temos várias estéticas na nossa Amazônia, assim como se diz que temos várias culturas. Temos a estética urbana, que é aquela que tem mais diálogo com outras estéticas mais, digamos assim, atualizadas para cada época. Mas nós temos a estética ribeirinha. Marisa viu aquelas casas, há toda uma estética, digamos assim, arquitetônica e urbanizadora ribeirinha, que tem traços que a gente percebe quando anda ao longo dos rios, sabendo olhar as margens, sabendo ver as margens. Mas existe. Você tem a estética dos índios. Uma estética que se define claramente, não apenas pelas pinturas corporais, mas por as outras formas e que estão na dança, que estão na pintura, que estão nisso, naquilo. Você tem, por exemplo, a estética rural, que transparecem na música também, no modo de trajar. A estética da culinária, por exemplo, você tem diversificada na região. Como também essa estética que digamos assim, unificadora, que é esse sentimento da região que possa transparecer. Só que a nossa região é muito grande. E além de muito grande, só agora que ela começa a ser mais percorrida. Até algum tempo atrás, absolutamente desconhecida, fizeram uma pesquisa com jornalistas, foi o pessoal do curso de comunicação, fez uma pesquisa com jornalistas sobre a questão da Amazônia. Então, colocaram um mapa pedindo que fizessem círculos sobre as áreas que seriam da Amazônia. Teve jornalista que colocou o Caribe dentro da área amazônica, no círculo tão grande que fez. Quer dizer, a própria área de comunicação, que teria a obrigação e o compromisso de um conhecimento da região, para poder usar o seu meio extraordinário para legitimá-la, divulgar, etc., também ficam um pouco assim distanciados dela, por falta de oportunidade de viajar pela região, pela dificuldade desse tipo de viagem, etc. Então, essas estéticas, elas circulam e elas são presentes. A gente, às vezes, tem uma tendência de, quando fala, no caso da estética amazônica, pensar na estética urbana e na competição dessa estética com as outras estéticas, no diálogo dela com as outras. Mas há, na verdade, uma multiplicidade de expressões que estão convivendo. E a gente não pode se deixar impregnar pela ideia de que algo que aparece mais recentemente anula ou invalida aquilo que estava mais anteriormente cultivado. E nem podemos imaginar que as vantagens de atualização da área urbana invalide o modo de produzir e de revelar das áreas ribeirinhas e tudo mais. Entendendo-se que a estética como arte são expressões simbólicas de uma cultura. Se nós temos essa divisão, essa distribuição de campos culturais, é evidente que a dimensão estética e a dimensão artística, simbolicamente, vai se modificar. Aqui nós temos, por exemplo, uma circulação de estéticas, desde a estética renascentista até a estética do ready-made, a estética da pop art, ou as estéticas mais recentes da eletrônica, que dialogam, circulam. Infelizmente, aqui na nossa região, nós temos a ideia, digamos assim, de transformar o antigo em velharia ultrapassada. Nós não temos muito a prática de convivência com as diferenças espaciais e temporais. Quando nós sabemos que a arte e a estética, por mais nova que seja, não invalida a verdade existente na anterior. Eu vejo que, no caso nosso, por exemplo, vivemos numa condição assim, de multiestética, numa fase em que a estética entra num processo de contestação e de conflito muito grande no mundo atual. Porque a estética, ela veio evoluindo desde o Renascimento, sobretudo, dentro de um parâmetro único da beleza. Hoje não é mais assim.
Hoje a estética a beleza é um dos parâmetros da dimensão estética. Você tem a expressividade, você tem a transformação, você tem a violência expressiva, você tem a inovação, a experimentação, que são parâmetros equivalentes e que esclarecem mais a compreensão da diversidade das tendências estéticas, esclarece com maior, digamos assim, clareza. Como é que eu posso analisar uma escultura do Rodin com a tridimensionalidade, por exemplo, da fonte do Duchamp, que é um urinol, quer dizer, um mictório de louça invertido apenas e colocado na exposição com o nome de fonte. Quer dizer, a inversão também da própria função, para retirar a ideia de função e destacar apenas a ideia da plasticidade existente e contida num objeto que não foi feito para ser arte. Nós temos um artista plástico daqui, o Klinger, que é de Óbidos, e que atualmente vive pela Alemanha. Um dia desse me passou um e-mail lá da Colômbia, que estava fazendo tudo. Ele trabalha na forma do ready-made também, a partir dos objetos e das coisas da cultura ribeirinha. E é uma absoluta novidade por onde ele tem produzido. Mas você sente que emerge do trabalho dele essa atmosfera amazônica, que eu acho que é o que legitima o que a gente possa entender como uma estética amazônica. O que mais? Aqui também eu queria destacar o seguinte, além das coisas já, que para nós essa dimensão de esteticidade, ela alcança, pelo lado da mitologia, uma dimensão especial. Porque para nós, na maior parte da região amazônica, daquilo que eu diria às vezes um pouco Amazônia profunda, o imaginário é fato social e a mitologia é fato social, porque altera, modifica e rearruma o comportamento social. Mas é uma mitologia que é marcada pela poeticidade e não pela normatização, não pela dimensão filosófica, mas sim ela é marcada pelo aparecer, pelo se revelar, por aquilo que o Arthur Danton chama hoje da estética moderna, da arte como sendo aquilo que se dá à contemplação, aquilo que é para se contemplar. A mitologia amazônica é toda nesse sentido. Daí a minha ideia de que há uma poética do imaginário na cultura amazônica. Esse é um caráter distintivo nosso e que emerge quando se pode tratar dos mitos dessa maneira. Então, é tanto assim que a gente se habitua um pouco a entender a Amazônia, a cultura amazônica, a estética amazônica no campo brasileiro, quando a Amazônia é continental. E o Gabriel Garcia Marques poderia ter escrito lá em Tabatinga, não é isso? Com aquele mesmo universo mítico e aquela cotidianidade da relação do imaginário. Ou seja, o real é que é maravilhoso dentro desse nosso mundo amazônico. E tem uma lógica própria, que define por uma indistinção entre os dois planos. Isso dá uma diferença na forma de tratar isso artisticamente e se constitui naquilo que eu chamo dessa amazonicidade que emerge através desse vitral estético que alegoriza, digamos, a nossa realidade. Enfim, essa é uma questão, portanto, que ela transcende a questão local e alcança qualquer outra realidade. E o Márcio tem razão quando fala que há uma subjugação da região à questão do confinamento regional, enquanto a região não enriquecer. Na hora que a região enriquecer, na hora que a região se desenvolver ao ponto de se impor, aí sim,
e nós sairmos dessa condição um pouco tímida diante dessa famosa identidade da região, ou das origens da nossa cultura. Quanto não reconhecermos nela origem de valor, constituída por um valor, nós vamos ficar sempre colocando um pouco de lado. É recentíssimo a adesão dos artistas aos temas da nossa cultura na criação das várias artes. A fotografia saiu um pouco na frente, porque ela tem que ir, está ali, ela tem que estar lá. Saiu um pouco na frente. Mas isso também é uma questão nossa. Todos nós somos chamados a participar de palestras ou de encontros, seminários em qualquer parte, e somos catalogados lá como autores nacionais. O Márcio sabe disso. Mas quando você chega aqui no sistema de ensino, aí você tem o regionalismo assumido. Quer dizer, o regionalismo assumido no confinamento das várias situações. E fica estranho você explicar para o aluno por que, por exemplo, o Bruno de Menezes, digamos, é regionalista e o João Cabral de Melo Neto não é. Fica estranho, porque os parâmetros, os temas, a emergência, por exemplo, que vem através das formas, são todas equivalentes. Não estou colocando aqui critérios de valor, nem questão de distinções dessa ordem, estou falando de critérios de equivalência. Então, essa é uma revisão que precisa ser feita. Há pouco o Paulo dizia que essa nossa conferência toda aqui está sendo transmitida em rede, não é isso? Se ele falasse isso na região das ilhas de Abaetetuba, pensavam que era uma rede conversando com a outra, se balançando, uma pessoa numa rede falando para outra, ou então numa embarcação que vai cheia de redes, um contando uma história para o outro, aí repetia para o outro, estava sendo transmitido em rede. A questão da recepção é fundamental. Para que nós possamos ter a nossa estética entendida, é necessário, primeiro, que a gente trabalhe com o que há de mais rigoroso na estética não local, mas universal. Aquela que vem acumulado pela experiência dos artistas. Que nós consigamos compreender que se aprende com o artista se aprende com a arte e a relação dele com a realidade. E o aperfeiçoamento estético se dá através do aperfeiçoamento havido pelos outros artistas. E que a nossa estética amazônica, na verdade, é uma forma de criação artística que vai transparecer a nossa diferença. Mas essa diferença não pode ser uma diferença acidental, tem que ser uma diferença essencial. Uma diferença que você percebe quando lê os romances do Márcio, quando vê fotografias que a Marisa mostrou, quando lê autores, por exemplo, de Roraima, em algumas situações, em que você vê transparecer aquilo. E, no entanto, vai analisar na forma de linguagem, na forma estética, está de acordo com o que há de mais evoluído, com o que há de mais recente, com o que há de mais dialogando com a evolução técnica que nós temos no nosso tempo. De modo que eu imagino assim, acho que no diálogo local e universal, que é fatal, a nossa estética, ela é aquela que, tendo como um vitral a técnica, digamos, apurada de realização, através dela emerge uma luz que eu chamo de amazonicidade, que significa apenas a diferença. Apenas a diferença.